Vou convidar então agora todos a estarem muito atentos à palavra de Deus. Deus abençoe os levitas, vocais e músicos. E agora é a hora da nossa alma ser alimentada pelo verdadeiro alimento das nossas almas, que é a palavra de Deus. Amém? Então eu convido todos a estarem prontos, deixando aberto, onde eu pedi que abrisse para a hora antes do louvor, né? Que é Provérbios 18 e 21. Mas vamos ao que o Espírito Santo quer nos ensinar sobre Provérbios 18 e 21. Diga para o teu irmão lá, está preparado para se alimentar bem? A pessoa falou o quê? Esqueci? Glórias a Deus, né? Tem que estar bem preparado mesmo. A pessoa tem que estar disposta a receber esse alimento que vem do céu. Senão, só quer comer lanchinho fazer mal uma hora, né? Isso aqui é palavra, porque é palavra que realmente alimenta a alma e Deus nos usa na sexta-feira para isso. Provérbios 18, versículo 21. Vai encontrar de novo aí? Vou ler novamente. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida. A morte e a vida, hein? Estão no poder da língua. O que bem a utiliza, aquele que sabe bem utilizá-la, comerá, come do seu fruto. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agora pedimos o discernimento da tua mensagem. Eis-me aqui, Senhor, com os lábios abertos, para que o Senhor me use. Mas assim como eles, eu também preciso, Senhor, da tua palavra. Preciso me alimentar. Já me alimentei na consagração de hoje, mas agora eu sei que o Senhor tem coisas grandes e ocultas para revelar ao teu povo. Eu também quero ouvir e aprender. Mas eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor nos use e faça desse lugar a extensão do teu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Amados, nós vamos hoje, uma mensagem que Deus revelou na consagração, aprendermos e saber como devemos usar a nossa língua, ou seja, como bem usar a nossa boca, a nossa língua, porque ela tem sim um poder incrível de tanto fazer viver uma alma para a eternidade, como matá-la. Então a língua tem esse duplo poder, tanto de ajudar no reino de Deus para a vida eterna, da vida para a vida eterna, como matar uma alma para a vida na eternidade. Misericórdia. Isso se não soubermos utilizá-la. Uma boca que glorifica a Deus. Você deu glórias hoje já? Quando acordou? Amém? Quantos já deram glórias a Deus hoje? Faz assim, deixa eu ver. Amém? Então você já deu glórias a Deus hoje, né? E por acaso a sua língua, a sua boca foi usada para amaldiçoar alguém também na hora da ira? Vigia. Porque uma boca que é usada para glorificar a Deus, você glorificou agora aqui no louvor, né? Não pode de forma alguma ser usada para amaldiçoar uma alma que esse mesmo Deus a quem você glorifica ama e ama como amou a sua alma e como ama as almas do mundo, como está em João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga glórias a Deus. Então, amados, quando o inimigo lança aquela seta para você ficar irado e falar o que não deve na hora da ira para alguém, vigia. Aquela alma que você vai falar algo, aquela alma é tão importante quanto a sua para Deus. Ele enviou o Filho dele por você e por aquela alma e por todos que necessitam da salvação. Então vigia, que é isso que Deus quer ensinar hoje. Como você saber usar a tua boca. Lembrando que uma boca que glorifica a Deus não pode ser usada para amaldiçoar alguém. Tiago, um dos apóstolos, pelo Espírito Santo, escreve lá em Tiago 3. Vamos acompanhar lá juntos? Carta do apóstolo Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, você encontra a carta de Tiago, um dos apóstolos, né? Capítulo número 3 vai dizer assim, no versículos 10 e 11. Aleluia, Jesus. Capítulo 3 de carta de Tiago, versículos 10 e 11. Chegamos juntos aí? Olha o que Tiago diz pelo Espírito Santo a esse respeito. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Misericórdia. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? É o que o apóstolo Tiago está perguntando pelo Espírito Santo.
Ou seja, de uma mesma boca proceder bênção e maldição. Não pode ser assim. Por acaso você já viu uma fonte de água doce também da água amarga? Né? O mesmo apóstolo Tiago, nessa mesma carta que você está, nesse mesmo capítulo, ele alerta sobre os perigos da língua. Veja o que ele diz ali um pouquinho antes do que nós lemos. Lá no versículo, aliás, antes não. Antes, 7 e 8, versículo 7 e 8. Estamos juntos aí? Mesmo capítulo, 7, versículo 7 e versículo 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Misericórdia. Um pouco antes dessas palavras ditas por Tiago, nesse versículo que lemos agora, o apóstolo traz algo mais profundo ainda sobre esse tão pequeno órgão que está no nosso corpo. Vamos lá? E o que ele é capaz de fazer, tão pequeno e capaz de fazer grandes coisas, e muitas vezes essas grandes coisas irreparáveis, sem reparo. Vamos lá, Tiago capítulo 3 ainda, versículos 3 ao 6. Estão juntos aí? Vamos lá? Olha, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Versículo 4: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme pequeno, muito pequeno, conforme a vontade do piloto, do comandante, né? Já o versículo 5 vai dizer: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque, é incendiado por uma simples fagulha. Já o versículo 6 vai dizer: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, misericórdia, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Meu Deus. Jesus, então, você vai lá em Mateus, que ele deixa bem claro lá em Mateus 15, veja o que ele diz em Mateus 15, sobre a língua, né, sobre a boca. Vamos lá. Você vê um culto certo assim, é de libertação, não é de louvor, não é só para cantar, não é só para pular e dançar e fazer festa, não. Você vê um culto onde você vai sentar à mesa, alimentar que a tua alma verdadeiramente anseia por Deus. Então, Mateus capítulo 15, versículo 11. Olha o que Jesus fala sobre a língua, hein? Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, ou seja, que o torna impuro, mas sim o que sai da boca. Isto sim que contamina o homem. É isso que deixa o homem impuro. Algumas traduções vão dizer. Amém? Nessa ocasião, que eu acabei de ler agora, em Mateus 15, vieram alguns escribas e os fariseus. Sabem quem são eles, né? Escribas eram os homens responsáveis por transcrever as leis mosaicas. Eram os escribas. Já os fariseus eram os professores das leis de Moisés. Então eram homens que tinham que ter um conhecimento absurdo. Talvez hoje, alguns grandes teólogos que nós ficamos admirados, olha só, bacharel nisso, mestrado naquilo, olha que coisa maravilhosa, que bênção. Pois bem, Deus faz os sábios ficarem confusos. Ele faz o que é pequeno ser grande, e o grande ele torna pequeno. Então esses mesmos homens que a sociedade admirava, fariseus, escribas e outros, saduceus e tantos outros, né? Grandes homens do Sinédrio, enfim, os grandes sacerdotes judaicos em Jerusalém, enfim. Naquela ocasião, veja o que Jesus fala quando eles questionam a Jesus a respeito dos seus discípulos estarem ignorando uma tradição deles. Olha que absurdo, como é que pode eles ignorarem uma tradição de não respeitarem uma tradição nossa? Vamos ver Mateus 15 de novo? Vamos no versículos 1 e 2. Estamos juntos aí? Então alguns fariseus, olha aí, mestres da lei, ou seja, escribas, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e lhe perguntaram, versículo 2:
Por que os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos, pois eles não lavam as mãos antes de comer? Vamos às explicações disso, amado. Esses fariseus, esses escribas, tinham como tradição judaica lavar as mãos antes de comer. Acho que eu já falei isso aqui na igreja. Eles faziam esse gesto sempre que vinham das ruas, porque eles estavam ali em convivência com o Império Romano. E eles tinham que conviver, porque estavam debaixo do jugo de Roma. Então, quando eles vinham das ruas, das praças, eles entravam em suas casas, muitos deles, antes de comer, não só lavavam a mão, como lavavam o corpo inteiro, simbolizando que estavam impuros e se tornaram puros com banho, ou com o lavar das mãos. Era, na verdade, um gesto de higiene que tinha simultaneamente um sentido de que eu estava impuro porque eu vim do meio dos impuros, e agora estou puro. Entendeu, amados? Então, esse é o motivo pelo qual havia uma tradição judaica dos seus fariseus, dos seus anciãos, de lavarem as mãos antes de comer. Quando eles tinham oportunidade, eram na casa deles, eles lá tomavam um banho mesmo, antes de se assentar mesmo, porque eles queriam mostrar que a sujeira do mundo tinha ficado jogada fora, tinha ido embora junto com o lavar do corpo, né? Bom, amados, então eles começam a questionar Jesus o porquê que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Então, sobre isso, Jesus rebate essa tradição deles, exortando-os com a verdadeira lei de Deus, não com tradições. Agora eu quero que você vá comigo em Mateus 15, do versículo 3 em diante, até o 9. Vamos juntos aí? Vamos ler um pouquinho? Quem gosta da palavra aqui, diga amém? Amém. Quem gosta de ler a palavra, diz que gosta de Jesus, porque Jesus é a palavra, né? Quem não gosta de ouvir a palavra, não gosta de ouvir Jesus. É tão simples, né? Mateus 15, versículo 3 a 9. Jesus então respondeu dizendo a essa pergunta que eles fizeram, essa questão, esse questionamento, né? E por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Então ele rebateu aquela pergunta: por que seus discípulos não lavam a mão para comer? Ele fala: e por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês? Pois disse Deus, olha o que ele vai falar no versículo 4: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Versículo 5: mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ou seja, para um pouquinho aí. Havia a lei que Deus deu a Moisés para passar para o povo judeu é o seguinte: quando o pai e a mãe ficassem velhos, idosos, a obrigação dos filhos era se dispor dos seus bens, dos seus patrimônios, para fazer com que o pai e a mãe vivessem bem. Ou seja, sustentar o pai e a mãe, nem tivesse que se desfazer dos bens. Porém, a tradição judaica, os religiosos, com segundas e terceiras intenções, depois colocaram um adendo nessa lei mosaica de Deus. Eles colocaram o seguinte: mas se um filho ou uma filha, ou os filhos perceberem que se já consagraram os seus bens, e os pais, estando em saúde, consagraram os seus bens, entregaram ao sinédrio, olha só que absurdo, entregaram ao sinédrio os seus bens, como penhor, né? Aqueles para as crianças receberem a cobertura, né? Do benefício que o sinédrio pode dar a eles. Olha só que coisa absurda. Então eles estão isentos do cumprimento disso. Olha só, ou seja, não precisa cuidar do pai e da mãe. Então muitos aprendam bem isso aqui. Isso aqui, a lei não dizia isso. A lei dizia que eles tinham que cuidar do pai e da mãe. É lei mosaica, tá? De Deus, dada a Moisés. Porém, com o passar do tempo, os fariseus, os homens do sinédrio, ali em conluio com a imoralidade, chegaram a um acordo e tomaram a seguinte decisão: olha, se alguém com os pais saudáveis quiser doar em carta de punho os bens para o sinédrio, então vai ficar aqui conosco. Porém, se um dia precisar de volta, ele pode reivindicar. Aí o que acontecia? É o tal, depois você fala, só dá jeitinho no Brasil as coisas, né? O diabo é igualzinho em qualquer parte do mundo, mas eles então, em conluio com aqueles homens, quando eram mal intencionados, não tinham um mínimo de amor a Deus, a lei de Deus, e muito menos
respeito aos pais na terra, eles iam lá, ao saber que os pais estavam chegando em idade avançada, eles iam lá e depositavam um acordo com o Sinédrio, dizendo: olha, está aqui, ó, nossos bens estão relacionados. Aí chegava meu pai e minha mãe e falava: olha, infelizmente não vou poder cuidar de vocês porque nossos bens estão com Deus, foi glorificado a Deus. Olha que absurdo. Então Jesus vai falar assim, aqui, porque eu queria que vocês só entendessem, amado. Senão não adianta, vocês vão ler e não vão entender. Então eu vou ler agora o que Jesus exorta a eles. Vocês estão questionando meus discípulos que não estão lavando as mãos, porque vocês estão dizendo que eles estão impuros, porque não lavaram as mãos. E vocês, que quebram as leis e não tradição, as leis de Deus, com essa hipocrisia, com essa mentira. Olha, é isso que quer dizer aqui, ó. Eu vou ler de novo. Então vou voltar aqui, ó. Onde eu parei? Bom, versículo número 4. Pois disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será expulso. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar o pai e a mãe. Olha aí, dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam os mandamentos, as leis de Deus, a palavra de Deus. Aí o versículo 7 vai pegar pesado. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, versículo 8: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, está longe de mim. E o versículo 9: mas em vão me adoram, e os seus ensinamentos não passam de regras, ensinada por homens. Entenderam agora, amados? Jesus, assim como o verdadeiro evangelho, é um comentário do Espírito Santo que ele mandou fazer. Jesus, assim como o verdadeiro evangelho, né, que ele veio trazer o verdadeiro evangelho, não esse evangelho fácil que se prega hoje, que agrada a carne, né? O verdadeiro evangelho, ele confronta. Falamos isso aí, e a evangelista de Deus na terça-feira falou a mesma coisa. O evangelho é confronto, e se ele não confrontar o teu caráter, ele não é evangelho, é palavras amaciadas para poder massagear o teu ego, e você, ó, ser mais um que banca esses homens que estão ali cada vez mais enriquecidos. Mas vai ficando coisa séria. Vamos lá. Então Jesus falava comigo assim, ó: o verdadeiro evangelho que Jesus pregava não era para agradar a homens, e não deve ser pregado para agradar a homens. Não importa o cargo, posição social, cultural que a pessoa tenha, ou a autoridade que ela tenha. O evangelho da verdade é a verdade, doa a quem doer. E os discípulos ficaram apavorados, amado. Olha que os discípulos, eles não eram apóstolos, não estavam aprendendo. Olha o que eles falam no versículo 10 e 11, estão apavorados. Eles vão e falam: mestre, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, primeiro vou ler aqui o que Jesus fez após, que aqui é uma outra coisa que eu tenho que explicar para os irmãos. O versículo 10 e 11. Nesse momento, Jesus, quando chama eles de hipócritas e revela ali a eles a hipocrisia deles, ele pega e fala: não vou nem conversar com vocês mais, agora ele reúne a multidão. Vem cá, vou ensinar uma coisa para vocês. Então ele vai falar com a multidão, ele para até falar com ele, ignora eles. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, aquilo que entra pela boca não torna o homem impuro, mas sim que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. É aquela passagem que eu li há pouco, né? Amém? Entendeu? Não é o que entra, sim que sai da boca, tá? Então veja bem, nesse momento os discípulos ficaram apavorados e começaram: mestre, olha que estão. Os fariseus ficaram preocupados, eles ficaram irados com o Senhor, eles não gostaram nada do que o Senhor falou. Vamos ao versículo 12 ao 14, vamos lá. Quando eu disse que o verdadeiro evangelho não é para agradar homens, não é para agradar pessoas, não é passar a mão na cabeça de ninguém. O evangelho é para confrontar realmente. O verdadeiro evangelho, doa quem doer, é a verdade. Não importa a posição social, cultural, financeira, se é ou não é autoridade, que, vai para lá. O evangelho veio para doer a quem tem que doer. É a verdade. Então Jesus disse assim, quando os discípulos, vamos lá, os discípulos falam para ele, versículo 12 a seguir. Então os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e perguntaram: sabes o que os fariseus ficaram ofendidos quanto ao que ouviram do Senhor? Ele então responde dizendo: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada pelas raízes.
Olha para mim um pouquinho agora. Muitas vezes, alguém fala, pastor, eu fiquei sabendo que fulano não gostou nada do que o senhor falou aquele dia. Olha, Márcio, beijinho no ombro para essa pessoa. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Me perdoa a expressão, parece uma expressão mundana, mas para vocês entenderem, eu estou um pouco preocupado com quem gostou ou não gostou da pregação. Sabe por quê, Márcio? Não estamos aqui pregando para agradar ninguém. Estamos aqui para falar a verdade. Então chegaram para Jesus e discípulos e falaram, eles não gostaram nada do que o Senhor falou, Senhor. Aí Jesus fala para ele, é o seguinte, meus filhos, o que Deus me deu, a planta que Ele plantou para o meu reino, essa não vai ser arrancada. A que é arrancada não foi plantada por Ele. Um bom entendedor sabe o que eu estou dizendo, amém? O que Deus plantou nos ministérios de algum homem de Deus, é Ele que plantou, nada arranca. O que é arrancado pela emoção, pelo vento, por tantas coisinhas, ou seja, por falta, porque não foi Deus que plantou. Segue em frente. Vamos lá. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, deixe que esses cegos, deixe-nos, eles são os guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, sabe o que vai acontecer? Ambos vão cair no buraco. Eita, Jesus maravilhoso. Após essa fala, um dos discípulos chega em Jesus e então pergunta, pede, de muito jeito, com muito temor, explicações do mestre a respeito da palavra que ele acabou de dizer. E Jesus então os ensina, dizendo o que hoje também é o perigo da língua. Ele vai dizer o que nós vemos há pouco. Vamos lá então. Versículo de número 15 a seguir. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos, Senhor, sobre essa parábola. Versículo 16. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem, versículo 17, que aquilo que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Jesus perguntou. Versículo 18. Mas as coisas que saem da boca, elas vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, essas que contaminam o homem. Diga amém? Versículo número 19. Pois do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Versículo 20, para encerrar essa parte. Essas coisas tornam o homem impuro, contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Diga amém? Conclusão: devemos cuidar do lugar onde o inimigo quer tomar posse. Para quem não sabe, o inimigo quer tomar posse de um lugar aí na sua vida. Sabe onde é? Vamos tentar entender, vamos raciocinar um pouquinho. O que o apóstolo Paulo diz que é o nosso corpo? É o quê? Templo de quem? Vamos falar, sem vergonha de dizer, amado. O apóstolo Paulo diz que nós somos o quê? O nosso corpo é o quê? Templo de quem? Do Espírito Santo. Os outros que estão assistindo, nossa igreja sabe o que é a palavra. Glória a Deus, é uma igreja que presta atenção na palavra, 22 anos aprendendo a verdade nesse lugar. Então, o corpo não é corpo do homem. O corpo não é teu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Diga amém? O lado externo é o lugar da adoração, é o átrios. Isso aqui que você vê no espelho é o átrios, o lugar onde se adora a Deus. Então levanta as mãos, enfim, estou levantando para o nome, né? Mas levanta as mãos, salto, glorifico, enfim, Deus, né? Meu externo, que é visto, ele é o lugar da adoração. Amém? É o lugar onde eu expresso externamente a adoração, é o átrios, o lugar do altar. Existe um lugar dentro de mim que é o santo lugar. É o santo lugar está aqui dentro, na minha mente, na minha alma, né? Aqui é na minha mente. Aqui é o santo lugar, onde ali eu reflito na palavra, onde eu absorvo o máximo de informações, e ali eu chego à conclusão que eu tenho que adorar a Deus, que eu tenho que viver segundo a palavra de Deus. Aqui, no racional, é o santo lugar. E existe um outro lugar chamado Santíssimo Lugar. Aqui o Espírito Santo trabalhando aqui, está trabalhando aqui, no santo lugar, convencendo a gente do pecado, também, e do juízo. Agora vem o Santíssimo Lugar, que é onde tem o trono de Deus e ele se assenta para governar, que é o que ele está conservando nas nossas vidas, já que nos deu em nome dos cristãos. Sabe onde é o santo lugar? Coração. É onde o diabo quer se assentar para governar. Se ele se assentar no teu coração, já era.
está a última das heresias cumpridas, porque essa será a pior delas. Quando o diabo se assenta no trono de Deus, ele toma o governo de uma vida, já era, acabou, é a última heresia. Volta para cá. Então preste atenção no que eu falo para o Espírito Santo. Devemos cuidar e muito para não permitir que o inimigo se assente no lugar onde se governa a nossa vida, no trono de Deus. Presta atenção. Se nós não cuidarmos do coração e não tornar dele um lugar santo, santíssimo, onde não pode haver sentimentos da carne de forma alguma, como mágoas, rancores, invejas e sentimentos da carne, ele ficará cheio dessas coisas do mundo, coisas satânicas. E com certeza acontecerá que quando abrimos nossa boca, em qualquer momento de ira, principalmente, falaremos aquilo que o coração está cheio. Entendeu agora, igreja? Só que presta atenção, o seu fogo ainda está aí. Você ainda não foi para a glória, você não está dormindo, não está descansando. Aqueles que foram louvados em nome de Jesus não tem risco nenhum mais de ser contaminado, se morreram em Cristo Jesus, não tem risco nenhum mais. Agora você e eu estamos correndo risco todo dia. Ou alguém nunca conheceu algum que era cristão, você ficava admirando e hoje está no mundo, que é uma desgraça, está dentro da desgraça, ou seja, fora da graça. Conhece alguém que fala assim? Olha como que a igreja conhece alguém que vivia de uma forma que você olhava até admirava. Nossa, é um cristão, que maravilha. Por quê? Porque você tem que estar o tempo todo em vigilância. Só o espírito que está pronto, a carne nunca ficará pronta. Ela tem que ser dominada. É ter o espírito, a alma que tem que tomar uma posição e falar: aqui não. Espera aí, carne. Meus olhos querem correr meio. Não, tira os olhos dali. Meus pés querem. Não. Entendeu, amados? Para isso o Espírito Santo tem que estar governando, mas ele não está governando 100%, porque tinha que ele sentar e tomar a sua vida por inteiro e falar: agora eu não vou deixar essa vida aqui não, isso agora está do jeitinho que está que eu queria. Deixar um período só, igual, recolhido para mim. Amém? Ele sabe se você vai resistir até o final da carreira ou não. Se ele vê que se ele deixar você mais 10 anos, você vai perder aquela alma que está no pontinho de ser resgatada, ele vai fazer o quê? Vai deixar a vida ali para correr esse risco? Não. É meu, o que é meu. Claro que é um monte de gente chorando aí, não tem problema, vou chorar, mas mais tarde o meu espírito vai consolar. Eu vou recolher o que é meu. Diga amém? É dele ou não é? Glórias a Deus. Presta atenção, mas chama sua atenção, se você sair daqui, até pior que entrou. Então presta atenção, porque Deus está libertando. Então nós temos que aprender a dominar isso aqui, a boca. Porque o que está cheio no coração que a boca vai falar. Se a pessoa, eu cometi um erro enorme desse aqui. Vim no sábado aqui buscar umas coisas na igreja. Tinha alguém parado bem na porta da igreja, bem na porta. E vim e mexe, eu chego e tem carro parado na porta. Só que eu fui tão infeliz que eu falei: meu Deus, eu tinha que carregar o carro, as coisas que eu levava as crianças, que pra você ter ideia, eu passei na casa das crianças mais 7 e pouco, 8 horas da manhã, então muito cedinho eu estava aqui pegando as coisas. E quando eu cheguei, tinha um carro bem na porta. E a falha minha foi que, naquele momento, eu fiquei irado e falei algo que não devia falar daquele carro que estava na porta. Só que eu percebi que o dono daquele carro estava abrindo o portão do lado. E o vidro aberto. Só que eu achei que não era, eu pensei que fosse alguém da academia, alguém, e falei algo que não devia ter falado. E a pessoa ouviu. Quando eu desci do carro, o homem estava transformado. Pode ficar tranquilo, não põe o carro nunca mais na porta dessa igreja, saiu bravo. O senhor me desinquietou hoje na palavra. Eu tentei contornar a situação com a pessoa, não teve jeito. A pessoa entrou bravo para dentro de mim, dizendo: o que eu fui fazer? E agora? E hoje na consagração, o senhor falou: está vendo? Aí eu falei: ele me levou na consagração naquele momento. Falou: olha, a tua boca falou que o coração está cheio. Você cansou de ver o carro parado aí e foi acumulando coisas que devia acumular. Uma hora você explodir. Então, controla a boca, controla a língua. É uma coisa boa? Parece que é boa, não é não, mas sabe quando é uma pessoa só respeitar uma igreja? Nunca mais. Porque eu falei o que podia falar. E o vídeo estava aberto, a pessoa ouviu o que eu falei. Eu estava encostando no carro e falei: mas que coisa, esse diabo que estacionou aqui. E a pessoa ouviu. Sabe, Deus falou comigo hoje: se você não procurar, eu vou cobrar de você pela alma. E
Eu estou vindo já 2 vezes tentar achar, não sei o nome. Eu vou procurar ele. Vou procurar e vou olhar bem nos olhos dele, vou pedir perdão para ele mesmo, olhando nos olhos dele. Porque eu quero ser salvo. Eu não quero ter uma alma sequer sumir a responsabilidade na eternidade de sofrimento eterno. E ele pode. Uma boca, ela pode abençoar, ela pode dar vida. Eu podia chegar e falar: "Ô, pastor, olha só, vamos ver outro filme agora, que eu podia ter conseguido. Estou chegando, eu gosto do outro lado, vou ter que carregar as coisas para o outro lado." E ele viria e falou: "Ô, pastor, deixa que pegou, se você chegou." Eu falei: "Não, mas tudo bem, fica tranquilo, é rapidinho, vamos só ganhar umas coisinhas aqui só." Ó a diferença. Concorda, igreja? Não, mas eu optei em fazer o quê? Ficar irado, soltei o que estava no meu coração. Eu não estou falando nem de vocês, estou falando de mim. Vocês entendem, amados? O que Deus não quer que você faça? Percebeu o que é falar algo que devia falar? Então volta aqui para a palavra. Aprenda, cuida desse lugar aqui, aonde Deus se assenta. Porque o que estiver cheio aqui é o que a tua boca vai falar. Então, o que o Espírito Santo quer nos ensinar essa noite, nesse culto? A você a dominar a língua. A dominar a língua. Amados, se nós não cuidarmos do coração e não tornar ele santo, vão vir os sentimentos que estão aqui na carne. Então, amados, em nome de Jesus, diga para o teu irmão do lado: bem-aventurado, muito mais feliz é aquele que aprende a domar, a dominar a própria língua. Diga amém? Será que é bíblico isso? É bíblico. Eu vou convidar você, amados, para ir comigo. Sabe aonde? Vai lá comigo, por favor, em Tiago, capítulo 3 de novo. Eu já convido para vir em nome de Jesus, aqui à frente. Nós vamos primeiro fazer a oração, né? Estou vendo a hora, estou falando a hora, Paulo. É hora boa, né? Mas que coisa. Vamos em Tiago, capítulo 3, só para nós finalizarmos. Aí eu te deixo aqui o registro do tema dessa noite. Você deve ter visto no grupo da igreja, né? Capítulo 3, versículo número 2 diz assim: olha só, 3 de Tiago, versículo 2: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Eu tropecei, sabe? Todos nós cometemos falhas. Amém, amém? Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Diga amém? Sabe quem ficou mal naquele dia? Fui eu. Quem tem o Espírito Santo não tem paz quando comete uma bobagem dessa. Quem tem o Espírito Santo fica desinquietado, amados. E aquele dia, até hoje, passaram-se 48 horas, eu estou desinquietado. Não vi a hora de chegar segunda-feira para ver se eu achava esse homem. E não achei. Mas Deus vai me dar essa graça de eu olhar nos olhos dele e quebrar esse jugo que o inimigo colocou em nosso meio. Então eu trouxe a palavra hoje e eu não nem lembrava dessa situação, nesse sentido. Isso estava me incomodando, mas eu não lembrava nesse sentido. Então Deus me deu a palavra hoje, no finalzinho, o Senhor falou assim: você se lembra daquela situação do Estado? Eu falei: me lembro, Senhor. Então, me lembro que sua boca soltou? Eu lembro, Senhor. Você viu o que aconteceu? Eu lembro, Senhor. Então, se eu pudesse enfiar a cabeça no buraco, eu enfiava. Então, amados, eu convido a igreja a refletir sobre tudo isso esta noite. Porque o tema dessa noite é muito forte. Nossa boca, não é a boca de outros, não é a sua mesmo. A nossa boca, a minha, a tua, de nós todos, só deve abençoar. Esse é o tema. Nossa boca só deve abençoar. Diga amém? Eu convido todos a colocar-se em pé e aplaudir Jesus quem recebe a palavra de Deus. Aí tem uns tolos que fazem assim: ah, mas eu não tenho sangue de barata, até bem, né? Seu sangue vai ser sangue de Jesus, né? Amém, amém? Né? Ah, eu sou assim mesmo, Senhor. É, o diabo te quer lá, desse jeitinho mesmo. Na glória você não vai entrar assim. E vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, o que nós estamos falando aqui é algo muito sério, Senhor. Ninguém tem o controle da vida. Ninguém sabe quando será o tempo de cada um. Muitos estão com a tal da ampulheta, o relógio de areia, já finalizando e não estão se percebendo, Senhor, que o fim está próximo. E muitos estão brincando de serem crentes. Não me refiro só a isso. Aonde chegar essa palavra, se teu Espírito mandou falar, que isso está acontecendo. Pai, mas nós estamos num culto qualquer.
E se é que existe cultos qualquer, não deveria existir. Mas não estamos aqui de qualquer maneira, negligentemente, para agradar ninguém. Estamos aqui para falar a verdade. E a verdade é o que o Senhor Jesus fazia: é doer a quem doa, a quem doer. É que ela tem que confrontar. E o Senhor nos permite fazer isso nas sextas-feiras e testifica isso no coração dos teus filhos. Pai, eu peço que o Senhor testifique no coração de todos essa noite, não só os que estão aqui presentes, mas aonde chegar esse som, essa imagem, desse culto, dessa palavra, possa testificar no coração e na mente de teus filhos, meus irmãos, como o Senhor testificou na minha esta manhã, na minha consagração. É para a tua glória, Senhor, que eu declaro que aquele que ouvir e guardar e cumprir os seus mandamentos, não somente guardar as tuas palavras, mas fazer com que elas sejam praticadas, não ser apenas um ouvinte, mas um praticante da tua palavra, esse terá e verá uma vida de prosperidade espiritual e em todas as áreas, porque as bênçãos vão correr e alcançar. Em nome de Jesus, Pai, abençoa teus filhos, libertando, transformando, restaurando e salvando. E aqueles que ouviram e guardaram essa palavra, que eles, ao sair daqui, na primeira oportunidade, não ajam como agimos sábios, Senhor, mas sim ajam da forma que o Seu Espírito nos ensinou essa noite, em nome de Jesus. Digam amém? Você recebe essa palavra essa noite? Então diga isso ao Senhor e envergonhe as trevas com os seus lábios. Coloque a mão no coração e fala bem alto para tremer o inferno, fazer o inferno se envergonhar. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu aceito essa palavra e farei de tudo para cumprir essa vontade do Senhor e ser transformado. Mas eu preciso que teu Espírito, que é santo e habita em mim, me dê condições para isso, Senhor. Me ajuda a te adorar, Senhor, com a verdadeira adoração. Me ajuda, Senhor, a ser o verdadeiro adorador, não somente dentro das igrejas, mas principalmente fora delas. Quando eu sair de um culto, eu quero ser um instrumento do Senhor neste mundo, em nome de Jesus. Diga amém? Senhor, confirma essa palavra no coração e na mente dos teus filhos, para a tua glória, Senhor. E que ninguém saia como entrou, saiam transformados pelo teu poder. É o que eu te peço nessa noite de oração, em nome de Jesus. Estão de posse da folha, porque vai começar hoje, ou já estão com ela preenchida de outros dias que vieram, já preencheram em casa. É o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo dia. Ou aqueles que já estão conosco também na internet com a folha preenchida, em qualquer dia, sendo o primeiro ou sétimo, não importa. Eu peço que você se coloque em pé, que nós vamos orar pela sua causa agora, em nome de Jesus. Todos nós vamos orar. Todos que estão aqui, mesmo os que não levantarem com a folha, ajudem a intercessão no corpo sadio, o corpo de Jesus, né? Vai estar intercedendo, não precisa se colocar em pé, mas vão estar orando por aqueles que estarão em pé, em nome de Jesus, tá bom? Precisa procurar quem quer, só fala: Senhor, fecha os olhos e começa a interceder. Eu não sei o que meus irmãos estão pedindo aqui no presencial, na live, mas eu peço em nome de Jesus, se é a tua vontade, que se cumpra o que eles estão pedindo para a tua glória, para que haja testemunhos. Enquanto eles oram, eu também estou aqui intercedendo, você vai falando com Deus, não fica esperando ele falar. Espera, você não pode ser crente de oração, né? Crente de relógio, ora por mim, ora por mim. Você tem que aprender a falar com Deus. Expressa ali agora, solta, nem se for bem baixinho ali, ó, sussurrando, sussurra ali, mas fala: Deus, em nome de Jesus, eu começo a cantar para esse propósito. Senhor, eu não posso da minha vitória, eu sei que estou depositando diante do teu altar. Faça isso, começa em nome de Jesus, peça a Deus. Ali não precisa ninguém te ouvir com oração, ninguém precisa saber qual é a tua causa, mas no pensamento não adianta nem você orar. É melhor você orar em casa em tom e voz mais alta, se você tem vergonha de falar, de expressar, sussurrando, mas fala bem baixinho, ninguém precisa ouvir, mas fala. Por que tem que ser externo? Porque o interno no coração, na mente, no coração, Deus pode ouvir, mas Ele quer, para a glória dEle, que você expresse, para que o mundo espiritual reconheça que você está entregando nas mãos dEle. Essa causa agora não é mais sua, você passa para o Senhor. Ele vai estar à frente dessa causa se você crer. Em nome de Jesus, comece a orar. Eu estou dando esse tempo aqui, não é para você falar comigo ou prestar atenção em mim só, para você estar orando já, meu irmão e minha irmã. Começa a orar aí com a folha na mão, começa a pedir, começa a clamar, começa a determinar, começa a mostrar no mundo espiritual que você realmente quer esse Deus vivo, em nome de Jesus. E eu estou aqui em concordância com você, Senhor Deus. Aí estão seus filhos orando, acreditando que estão apresentando ao Senhor causas que talvez sejam impossíveis
impossíveis para eles, mas o Senhor é Deus, e o Senhor é especialista em causas impossíveis, porque aquilo que é impossível ao homem, se eles crerem, é possível, o Senhor tornará possível para a tua glória, e o Senhor será glorificado, para mostrar a tua glória sobre eles, Pai. Torna possível o impossível na vida dos teus filhos, abençoando com a libertação, com aquilo que eles estão pedindo, quer seja para a vida deles, ou para a vida de terceiros. O que eu faço é ligar com eles aqui na terra, declarando que todos que creiam, que estão tomando posse dessa verdade, que o Senhor é Deus, e o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes, e tudo que eles pedem em nome de Jesus ao Senhor, o Senhor concede para a tua glória, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o nome de Jesus está ligado aqui na terra para serem abençoados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, que assim seja. Os que oraram, estão orando ainda, os que vão preencher em casa, diga com toda a força da sua fé, para Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui na tua presença, com a causa que eu apresentei ao Senhor nessa campanha. Eu tomo posse da minha vitória, sei que eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não aceito outra coisa a não ser a vitória, não do Senhor, não quero ofendê-lo, Senhor. Eu estou falando para o mundo espiritual reconhecer que eu sirvo um Deus que me dá a vitória, porque Ele é verdadeiro e fiel. E eu estou falando do Senhor, o Deus que toma a frente dessa causa. E eu sei que vou obter minha vitória, e o teu nome será glorificado com os meus testemunhos, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Você crê nessa vitória mesmo? Então guarda no coração essa vitória e vem fazer sua campanha em nome de Jesus. Podemos assentar. Aqueles que terminaram aqui no presencial, lembre-se que tem um vaso de oração, aquele marronzinho ali, ó, deposita lá. Aqueles que estão na rede social, que porventura terminaram a campanha, você pode fazer aquilo que eu te orientei. Se eu não te orientei, eu insisto, é uma falha minha. Na hora que eu te passei, talvez envolvido com tantas atribuições, me esqueci. Então agora volte a falar comigo que eu vou instruí-lo ou instruí-la de como você faz. Hoje mesmo eu postei 2 campanhas ali. Não sei se os irmãos perceberam, os que estão aqui no presencial. Antes de começar o culto, eu fui no vaso de oração, fiz uma oração e postei campanha e recebi de volta das pessoas. Então, fale comigo em nome de Jesus. Tá bom? Amém? Glórias a Deus. Eu estou falando com a rede social. Se porventura eu não orientei como é que faz, eu vou te instruir, né? Nós vamos conversar de novo e eu já peço desculpas se você terminou a campanha e não sabe o que fazer com a campanha. Deus te abençoe e me perdoe por essa falha. Tudo que dediquei no meu tempo.
Pai, entre no gozo eterno, no gozo e no descanso eterno. Diga amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu quero estender minhas mãos em sinal de que o Senhor está fazendo, simbolizando o que o Senhor está fazendo agora a favor de todo dizimista dessa obra, de todo ofertante, de todo semeador, de todo investidor, de todo empreendedor dessa obra, que venha multiplicado por deles quantas vezes eu quiser. A tua palavra diz que até o 100 até 100 vezes ressarce a eles, do que eles fazem com amor, com fé e alegria na tua obra, pois é o Senhor que dá semente ao semeador. A semeadura é multiplicada pelo Senhor. Então, Pai, que o Senhor multiplique na vida dos teus filhos e nunca falte a eles. Pelo contrário, Senhor, que venha a abundância do Senhor, em nome de Jesus. E porque eles demonstraram aqui, Senhor, além de não fazer falta para eles ser multiplicado para eles, também será a bênção e prosperidade desta obra e daqueles que o Senhor separou para dela depender, fazendo a tua obra em nome de Jesus. Amém, igreja? Vocês concordam com isso? Graças a Deus. Então, que assim. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.